Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história do mago da guitarra, como ficou conhecido. O cara que evidenciou o blues no Brasil. Celso Ricardo Furtado de Carvalho, o Celso Blues Boy, nasceu em 1956, no Rio de Janeiro. Entre 6 e 14 anos de idade, Celso morou em Blumenau, Santa Catarina, onde começou a tocar guitarra na adolescência. Sua irmã já era pianista e seus tios eram apreciadores de rock e de blues, onde influenciaram bastante na decisão do artista de tocar guitarra. Começou profissionalmente na década de 70, acompanhando grandes artistas como Raul Seixas, Sai Guarabira, Luiz Melodia, entre outros. Em 1976, montou a banda Legião Estrangeira, onde apresentava em bares e shows. E em 1978, integrou na banda Magia Branca, uma banda bem influente no cenário carioca. E foi em 1980 que o artista passou a ser mais conhecido, depois de levar uma fita para a Rádio Fluminense, no Rio, onde a vertente era mais rock and roll. Gravou o seu primeiro disco em 1984, Som na Guitarra, que incluía o seu maior sucesso, Aumenta que Isso Aí é Rock and Roll, um dos primeiros a cantar blues em português. Em homenagem ao seu grande ídolo, B.B. King, ele se batizou como Celso Blues Boy. B.B. King, um dos pais do gênero na época da década de 80, com quem também tocou. Então, um dos tios do Celso acabou indo morar nos Estados Unidos. Lá, ele entrou numa loja de LPs e acabou pedindo 50 LPs de 50 LPs de 50 guitarristas diferentes. E acabou mandando esses LPs para o seu sobrinho em Blumenau. E então, é claro que o Celso, com um presente desses, né, deve ter ficado maravilhado, alucinado, mas dentre esses 50 LPs que ele ganhou do tio dele, um em especial, ele ficou alucinado, viciado, escutava sempre, o tempo inteiro. Então esse LP que ele tinha, que ele ficava ouvindo o tempo inteiro, ele não sabia de quem que era. E depois, numa festinha e tal, ele acabou descobrindo que esse LP era do B.B. King. Foi então quando Celso estava gravando o seu segundo LP, teve a oportunidade de conhecer o seu maior ídolo, o B.B. King. Não perdendo a oportunidade, Celso enviou o seu disco que ele tinha, né, seus dois materiais, e o B.B. King, escutando, né, o material que ele tinha, fez uma proposta para fazer a carreira dele lá na gringa. E infelizmente o Celso não pôde aceitar o pedido do B.B. King, porque ele já estava fazendo sucesso, né, com esses dois álbuns que ele tinha lançado aqui, e ele já tinha contrato com a gravadora Polygram, e não podia sair e fazer essa carreira solo lá na gringa. Apesar de não aceitar o convite, volta e meia eles tocavam juntos, tanto aqui no Brasil, tanto lá fora, e no Festival de Montreux. O primeiro disco, Som na Guitarra, do Celso Blues Boy, teve a sua música de maior sucesso, Aumenta que Isso Aí é Rock and Roll. E tem uma curiosidade sobre essa música, é que ele conta que ele estava no quarto dele, né, e o produtor chegou e viu uma fita cassete, né, jogada no lixo do quarto dele. E perguntou, que fita é essa aí? Aí o Celso respondeu dizendo que era uma música, uma queima de arquivo que ele estava jogando fora, né, essa música. Aí o produtor, né, na curiosidade, pegou a fita e escutou e falou, não, Celso, essa música aqui é muito boa, né? E era nada mais, nada menos que Aumenta que Isso Aí é Rock and Roll. Já pensou essa música aí jogada no lixo? O Celso Blues Boy tem muitas músicas clássicas aí, que viraram hino aí do rock and roll, né, do blues. Entre elas foram o Fumando na Escuridão, Blues Motel, Brilho da Noite, Amor Vazio, Rock Fora da Lei,
essas do primeiro LP, do som de guitarra, né? No segundo álbum, Marginal Blues, teve a participação do Cazuza e eles emplacaram o sucesso Marginal. No terceiro LP, a música Sempre Brilhará foi a mais ouvida. E o quarto LP foi o Blues Forever, que era só clássicos americanos. E foi em 1991 que ele gravou o clássico das músicas dele, né? Lá no Círculo Voador, no qual ele intitulava como A Sua Casa. E foi extraordinário. Um pouco sobre o processo criativo, né, do Celso. Ele contava que primeiro ele fazia o arranjo, a melodia, e aí somente depois, em outro momento, ele colocava a letra. Uma outra curiosidade também é que em um programa de televisão, ele estava sendo entrevistado e uma pessoa do auditório fez uma pergunta inusitada, que era se ele gostaria de trabalhar a guitarra dele também, como, né, o Steve Vai, o Joe Satriani, e ele respondeu a resposta dele foi bem interessante. E a resposta dele foi que esses artistas trabalhavam com mais técnica. E no caso dele, ele trabalhava mais com a alma, com a emoção, que eram formas distintas de trabalhar o instrumento. Porém, sabemos que o Celso Blues Boy tem técnica de sobra e é um cara fantástico. O Celso Blues Boy era um cara que era questionado sempre porque ele não estava na grande mídia, né? Não estava nos grandes programas de televisão e tal. E ele falava que era muito feliz assim. Então é um cara aí que estava viajando de aeroporto para aeroporto, sempre caminhou pelo lado alternativo, mas uma coisa é certa, nunca deixou de ter importância e relevância para a cena do rock and roll blues. Eu acho o Celso Blues Boy extraordinário. Quando ele fala chora a guitarra chora. A emoção que ele traduz, né, toda aquela emoção, é uma coisa que comove muito. Eu gosto muito do Celso Blues Boy. As músicas dele têm vários bordões. E o Celso era aquele cara que gostava de viver a vida do jeito dele, fumando o cigarro dele, tomando a cerveja dele, vivia sempre em turnê, né, tocando. Então a vida dele era essa, gravar disco, tocar, e ele vivia muito feliz dessa forma, e era assim que ele queria permanecer. E foi então que, infelizmente, no dia 2 de agosto de 2012, em Joinville, a gente perdeu o nosso querido e amado mago da guitarra, Celso Blues Boy. Celso já vinha sofrendo com um câncer na laringe, não fazendo nenhum esforço para cuidar, né, do seu câncer e largar os seus vícios e para ter uma vida mais saudável e tentar curar. Realmente ele não fez nada, ele deixou de mão, quis viver do jeito que ele queria viver, e foi isso. E claro que antes da sua morte, né, não podia deixar de mencionar um álbum que eu gosto pra caramba. Já toquei já fiz muito cover desse álbum, gosto pra caramba, que é Por um Monte de Cerveja. Esse álbum aí é um álbum de despedida do Celso. Ele tem várias frases que ele já vai deixando a sua despedida aí e mostrando do jeito que ele viveu, foi a melhor maneira que ele viveu. Então, assim, era daquela forma que era para ser. Então ele fez várias músicas, né, contando a sua trajetória aí. E no final ele até cantava: quero viver 100 anos pra quê? Se tenho muito mais o que fazer. Eu não vou mudar. Não vai dar. O tédio iria me matar. Então dá pra ver que nas músicas que ele escreveu aí no final, que ele não ia cuidar da sua saúde, nada. Ele brigava com quem queria fazer ele, né, ele cuidar da saúde dele. E é isso. Essa é a história de um dos melhores artistas e grandes artistas que passaram aqui pelo nosso país
né? Um dos que eu tenho orgulho e que eu escuto o som da guitarra, me emociona até hoje e vou sempre aqui estar relembrando ele, tocando as músicas dele. E é isso aí, Celso Blues Boy vale a pena sempre ser lembrado, porque ele foi um dos pioneiros na cena do blues aqui no Brasil. E é isso, não foi só o B.B. King que enxergou ele não, foi uma gama de gente aí que abraçou ele como um tio do rock and roll. E lá na época também de 70 e tudo, ele era da garotada também, subiu naquele festival Misto Quente lá, tem na internet aí para quem quiser ver. E é isso aí, muito obrigado por você ter ficado assistindo esse vídeo até agora. Não se esqueça aí de dar o seu joinha, se inscrever na Toca Coletiva aí, porque é muito importante aí para a gente estar continuando a fazer novos trabalhos e novos vídeos aí para vocês. Muito obrigado e até a próxima.